Aconteceu uma coisa comigo e eu acho que eu deveria comentar sobre. É uma coisa meio séria que aconteceu enquanto eu jogava Roblox. E eu acho que pelo tom e pelo fato de ser Roblox, eu acho que vocês entenderam sobre o que eu tô falando. Eu tô com esse screenshot aqui, eu não tenho ferramentas de super edição pra poder mostrar pra vocês, então eu vou só mostrar aqui mesmo no meu telefone. Basicamente isso aqui é o diálogo, ela mandou, a Tal mandou oi. Daí eu respondi com oi, né? E ela me chamou de lindo. E falou, oxe, kkkk, obrigado. Eu agradeci, né? Por que eu fiz isso? Meu Deus. Independente, isso é um problema. Isso é um grande problema. É que assim, ó. Eu não tenho palavras para escrever como que isso é errado. Por causa que assim, ó. Observe bem aqui. Essa pessoa que me mandou mensagem falando que eu sou lindo não sabe como eu sou. Não sabe a minha aparência. Não sabe nada sobre mim. Ela pode ser uma guria de idade aleatória que pode morar em qualquer lugar do Brasil. Pode ser até de Portugal, eu não sei. Eu falo português, né? Pode ser literalmente de qualquer lugar. E ela tá falando comigo, me chamando de lindo. No meu avatar que não tem nada a ver comigo. No avatar eu tô usando uma camiseta preta e branca, com cabelo de TikTok. Eu tô usando com cabelo aqueles baixados assim, tudo esquisito. Eu mostro pra vocês se eu fizer algum vídeo, tá bom? Não vem ao caso aqui agora a minha skin, mas não tem nada a ver comigo, isso que vocês precisam saber. Então, essa menina, ela mandou mensagem pra minha skin. E o problema que eu observo aqui é a falta de noção dela, a inocência dela e a falta de supervisão dos pais. Isso porque, se a gente for observar bem o que a gente tá passando, que foi essa situação de agora, né? Se a gente observar bem, não faz. A falta de noção dela é muito grande, sabe? Meu Deus, peraí. Ok, perdão pelo corte, pelo desespero bruto, é que eu tô. É que eu tô jogando block Maven, tá ligado? Aí, tipo, eu vi um bloco muito raro. Nossa, velho. Vou voltar pro modo sério agora. Então, eu acho que eu observo um problema assim, ó. Vamos começar. Eu poderia ser um predador de 40 anos de idade indo atrás de crianças pequenas no Roblox. Óbvio que eu não sou um predador, quase que eu tenho 15 anos. Mas eu poderia ser, e ela não sabe, porque, bom, é Roblox, ninguém se conhece. No máximo tu conhece o teu primo que tu joga contigo todo dia e que um dia vai parar de jogar contigo nunca mais e vai arrumar uma namorada e pra sempre vai te esquecer. Isso foi extremamente específico, mas não foi tanto na real, né? Eu acho que isso acontece com alguém. Mas bom, o que eu tô querendo dizer aqui. Deixa eu pegar o microfone. O que eu tô querendo dizer aqui é basicamente que ela deveria tomar mais cuidado com quem ela tá se comunicando no Roblox. Óbvio que isso não é do meu controle, eu tô fora, está fora da minha range, né? Eu não consigo, tipo, ir atrás disso e falar assim, não para, eu não consigo me comunicar com ela. Mas eu também tô falando da inocência dela, pensando como isso é um problema, porque as pessoas, ela pode ter, ela pode, eu poderia ser literalmente um predador disfarçado, tá ligado? E ela mandou mensagem pra mim como se fosse o cara mais normal do mundo, sendo que isso aqui é Roblox. E a gente tá falando também de a falta de supervisão dos pais com que a criança mexe online, né? A supervisão dos pais, ela é boa, ela é necessária, né, com limites, por causa que todo mundo merece um tempo online, por causa que é esse mundo que a gente vive um mundo conectado, um mundo 100% na internet, né? A gente não vive um mundo necessariamente
a gente necessita dessa de fora, né? A gente não precisa, a gente merece e deve ter uma conexão de internet. A gente tem que ter um mínimo, né? Mínimo de conexão por dia. Eu acho que isso é necessário por causa do mundo que a gente vive, né? E eu acho que a gente deveria perceber também, né? A situação que isso está passando, por causa que isso aí é muito estranho. Se a gente observar bem, a falta de explosão dos pais ele foi tanta que ela foi capaz de fazer isso, tá ligado? Óbvio, eu não fui supervisado pelos pais enquanto eu jogava. Mas por causa que eu tenho mínimo de noção que eu tô jogando. Eu não sei me cuidar. Mas imagina se isso desse um problema. Então eu acho que a sociedade e as pessoas que se conectam deveriam tomar cuidado de como que eles jogam, a forma. Isso é um problema que eu tô observando muito. Isso acontece muitas vezes. Já aconteceu outras 2, 3 vezes. Eu não tenho screenshot, caso faz um tempo já. Então, se a gente for pensar a situação, a gente necessita de um cuidado maior. Também a falta de noção dela, né? O quanto que eu observei, perdão. E os perigos que isso trazem para ela. Quando só o fato de ela terminar aquela mensagem, ela já se abriu para 1 milhão de. Tá bom, esquece. Então, 1 milhão de outros, bom, né, outros perigos que poderiam acontecer com ela. De novo, eu poderia ser um predador mais velho, indo atrás dela, ou caçando crianças no Roblox, e ela mandou mensagem pra mim com a maior naturalidade, como se a gente tivesse um do lado do outro, sendo que isso não deve acontecer, isso é um erro, isso é um perigo pra todo mundo, tá ligado? Isso é algo horrível, assim, são algo que deveria ser tomado cuidado, sabe? Que eu não. Literalmente, que qual que é a falta de noção? Qual que foi o ponto dos pais deixar essa criança livre o suficiente, sem supervisão suficiente para isso acontecer com ela? Eu não tô falando que essa que é necessária a a vigilância dos pais, mas eu acho que ter o mínimo de vigilância, pelo menos, só um pouquinho assim, para não chegar ao ponto dela falar isso pra mim, de me chamar de lindo, sendo que ela não me conhece, ela não sabe. Se ela não conhece essa pessoa, ela me acha que é mais horroroso do mundo. Mas ali ela tá falando comigo como se fosse 100% normal, como se a gente fosse amigo. Então isso é o problema que eu tô observando demais. A gente deveria tomar cuidado com isso. E pra mim, agora eu vou apresentar soluções práticas de como que o Roblox deve lidar com isso. Vou começar com limitação de idade, tá? O chat não deveria ter uma limitação de idade, tipo assim, se tu tem tal idade, tu não deve começar a falar tal coisas, tu não deve ter acesso ao chat. Na minha sincera opinião. Óbvio que muitas pessoas botam idade errada. Eu mesmo, pro Roblox, nasci nos anos 2000, né? Mas porque, né, eu botei. Todo mundo já fez isso, tu também já botou isso. Tem um outro ponto que eu observo é a necessidade de um filtro maior do chat. Óbvio que o chat é estupidamente filtrado, mas eu acho que isso não é muito prático, isso não funcionaria, para ser sincero, mas independente do que está acontecendo, eu acho que deveria ser observado. E também nos jogos, né, meu? Deveria. As pessoas faltam de noção das pessoas. Cara, raciocina o que tu tá falando, tá ligado? Raciocina bem. O que tu tá falando. O que. Pô, meu, tem o mínimo de noção, cara. Tu não pode chamar. Eu não posso sair falando. Eu não posso. É a mesma coisa que eu falo uma guria aqui no Roblox que ela é linda. Eu não vou fazer isso por causa que eu não conheço a guria. No mínimo eu vou falar assim, cara, gostei do teu avatar e é isso, encerrou e vou cair fora. Por causa que isso é um problema muito grande, tá bom? É a minha opinião sobre esse assunto. Eu espero que tu tenha gostado. O meu nome é Johnny. E bom, tá, meu. Comenta qual é a tua ideia de intro pro próximo vídeo, sinceramente.